Olá pessoal, então dando continuidade às nossas videoaulas, essa será a nossa aula de número 5, onde faremos uma breve discussão sobre os conceitos de infecção, inflamação e intoxicação. Não será uma aula muito alongada, tendo em vista que existem outras disciplinas que abordam esse tema de uma forma mais específica, como é o caso da disciplina de toxicologia e de imunologia. Nosso objetivo aqui será apenas reconhecer os conceitos de infecção, inflamação e intoxicação, bem como conseguir fazer a diferenciação de cada um desses conceitos aí, cada um desses termos, certo? Então, para isso, eu criei uma montagem bem simplificada aqui, pelo PowerPoint, que busca ilustrar basicamente o que é que o nosso corpo faz para nos proteger de possíveis invasores, certo? Então aqui, essa fileira de retângulos representa a epiderme, nossa epiderme. Na superfície de nossa epiderme, eu tenho uma grande variedade de bactérias que estão presentes também em um grande número. Para cada célula do nosso corpo, eu tenho aproximadamente 10 bactérias. Então, a grosso modo, nós somos mais bactérias do que seres humanos. Logo abaixo da epiderme, eu tenho uma camada aqui de tecido conjuntivo, na derme, onde eu busquei representar aqui alguns exemplos de células que fazem parte do nosso sistema imunológico, que são as células brancas, os leucócitos. Aqui, por exemplo, eu tenho essa célula que tem essas projeções citoplasmáticas, que se parece mais com tentáculos. Essa célula aqui ela vai ter um importante papel na fagocitose de algum elemento que seja estranho, de alguma bactéria, de algum vírus, de alguma partícula que entrou ali. Ela vai fazer a fagocitose, que nada mais é do que englobar aquela partícula. A grosso modo, ela vai comer aquilo ali que possivelmente possa causar algum mal para a gente. Assim como as células dendríticas, existem também os macrófagos. Os macrófagos eles são células, como o próprio nome diz, macro, grande, fago, comer. São células de um tamanho bem grande, relativamente grande, que assim como as células dendríticas, elas também podem comer possíveis invasores, micro-organismos, fungos, bactérias, protozoários. Aqui do lado eu tenho um outro representante aqui de células brancas, células do nosso sistema imunológico. Só que essas daqui, elas não fazem fagocitose, elas não comem, mas produzem elementos que são cruciais, que são muito importantes no processo inflamatório. Aqui embaixo eu estou representando o capilar sanguíneo, certo? Que nada mais é do que um vaso sanguíneo que tem um pequeno diâmetro, a ponto de permitir a passagem apenas de uma hemácia, um glóbulo vermelho por vez nesse vaso. Então vamos lá para a nossa animação. Então a nossa epiderme aqui ela está garantindo a integridade da nossa pele, é uma barreira natural que a gente tem. Se não tivéssemos a nossa pele, o nosso corpo ele estava sujeito à penetração, à invasão de micro-organismos com uma grande facilidade. Então a nossa pele ela vai constituir essa nossa primeira barreira. Mas vamos supor que aqui nessa região aqui, aconteceu alguma injúria tecidual, alguma agressão. Ou, por exemplo, você pisou num prego, ou então em algum objeto que é cortante, ou pérfuro cortante, que fura também. Então, esse objeto acabou lesionando essas células aqui da epiderme. Então, perceba que com essa agressão aconteceu uma abertura, um acesso agora para esses micro-organismos que estão aqui na superfície de nossa pele, bem como micro-organismos que muito provavelmente estarão naquele objeto que fez a agressão, que perfurou, que cortou. Então aquele objeto também ele pode estar cheio de bactérias, de vírus, de fungos. Então aconteceu essa agressão aqui, ocasionando a abertura de um espaço na epiderme. Então a barreira ela não está mais íntegra e a partir desse buraco aqui eu posso ter a invasão, a penetração de micro-organismos. E é o que acontece.
As bactérias que estão ali, elas podem penetrar. Essas bactérias, elas têm elementos aqui na superfície do seu corpo, né, na superfície de suas células, que elas podem ser reconhecidas por macrófagos, por células dendríticas também, por exemplo, por neutrófilos. Neutrófilos são as células mais abundantes que estão presentes aqui no nosso sangue, células de defesa mais abundantes do sangue. Então, elas podem sair daqui também, podem reconhecer esses elementos que recobrem a bactéria, que são chamados de pumps. Mas essas terminologias deixa para outro momento. Nosso objetivo aqui é entender o que é infecção, inflamação e intoxicação. Então, ó, essas bactérias aqui, elas invadiram, certo? Elas podem produzir elementos que são chamados de citocinas. As citocinas são como se fossem sinalizadores. Elas vão sinalizar para aqui os mastócitos, por exemplo, né, que vão produzir substâncias químicas que serão muito importantes no processo inflamatório, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas aqui eu já vou trabalhar o primeiro conceito. Quando as células invadiram o nosso corpo, eu já posso dizer que aconteceu uma infecção, tá? Então olha aí o termo, infecção. O que seria infecção? Infecção é a invasão de micro-organismos no corpo, tá? Então, aconteceu ali a invasão, eu já posso dizer que é uma infecção. Essas células aqui também que sofreram a injúria, né, que também sofreram a agressão, elas também mandam sinais para os mastócitos que irão produzir substâncias químicas chamadas de histamina e heparina também. Só que vamos focar mais na histamina, que ela é um dos principais elementos que está relacionado com os sinais da inflamação. Então, o que é que a histamina vai fazer? Ela vai ser um potente vasodilatador. Note, vasodilatador, então é uma substância que vai dilatar o vaso sanguíneo. Então, perceba na próxima, né, aqui na próxima animação, ó. A histamina, ela vai dilatar o vaso sanguíneo. Vai agir aqui na parede do vaso sanguíneo, as células endoteliais, fazendo com que elas se distanciem. Esse distanciamento, perceba, está tendo um distanciamento aqui da parede do vaso. Esse distanciamento vai fazer com que o plasma, que está aqui no sangue, a parte líquida do sangue, ela extravase, ela saia do vaso sanguíneo, ela saia por esses espaços aqui. É por isso que na infecção, geralmente ela está acompanhada com uma inflamação. O que seria a inflamação? A inflamação é um processo natural do nosso corpo que visa reparar alguma lesão tecidual ou busca simplesmente eliminar algum agente invasor. Então, no que esse plasma vaza aqui para fora do vaso, vai acontecer o inchaço, que nada mais é do que o edema. Essa vasodilatação também vai fazer com que chegue mais glóbulo vermelho para cá, ó, né? Aumentei o diâmetro do vaso, então vai chegar mais hemácia. É por isso que na inflamação também vai ter a vermelhidão, é chamado também de rubor. Por que é que e o porquê é que esse mecanismo aqui ele é importante? Ora, porque as hemácias elas estão trazendo oxigênio. Esse oxigênio ele vai ser destinado para as células de defesa, né? Vai estar entregando aqui mais oxigênio e vai fazer com que essas células de defesa elas consigam trabalhar de uma forma mais eficiente. O fluido que sai daqui, certo? O plasma que sai daqui, que extravasa do vaso, ele também vai ajudar a diluir as toxinas. Com essa vasodilatação também, células de defesa como os neutrófilos, eles vão chegar com uma maior velocidade para cá e vão conseguir passar, né, através de processos imunológicos, né, que são muito complexos, chamado de rolamento. Ele vai ter um rolamento aqui, vai passar pelo espaço para contribuir aqui no combate dessa infecção, tá? Então, ó, logo em seguida eu tenho um processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele é baseado em 5 sinais que a gente chama de sinais cardinais da infecção, que são esses daí, ó.
Então, quais são os cinco sinais cardinais da inflamação? Eu vou ter o calor. O porquê que fica quente na região que está inflamada? Ora, porque quando você dilata o vaso, mais sangue está chegando. O sangue, ele é quente. Então, quando você tem alguma lesão ali, alguma pancada, você pode perceber, né, que ele fica quente. Por que que fica quente? Porque o vaso dilata, chega mais sangue, o sangue é quente. O porquê é que fica vermelho? Porque está chegando mais glóbulos vermelhos ali quando o vaso dilata. O vaso fica com um diâmetro maior. Então chega mais glóbulo vermelho. Ora, se chega mais glóbulo vermelho, né, logicamente a região vai ficar mais vermelha. Por que é que fica inchado? Então a gente viu que com a vasodilatação eu tenho o afastamento ali da parede do vaso sanguíneo, né, onde vai aparecer frestas, brechas no vaso, extravasando o plasma, o que vai causar um inchaço. Nesse caso, eu posso chamar tumor. Não é tumor relacionado ao câncer. Nesse caso, é só um aumento maciço local ali, decorrente da inflamação. Vai causar dor, né? Porque eu vou ter... As células, quando morrem, elas produzem elementos que vão ser convertidos em outros, principalmente a prostaglandinas, né, que são elementos ali que vão estimular a dor. E quando o tecido ele está dedicado para combater uma infecção ou então para reparar aquele dano, aí ele vai perder a função, né? Essa função geralmente ela é temporária. Então é como se ele estivesse em obra. Ó, espera aí que a gente está consertando aqui. Por enquanto que eu estou consertando, eu não vou ter tempo para fazer a minha função, não. Primeiro vou consertar, depois eu vou fazer a função que é para mim fazer. Tá? Então, aqui é fácil, né, de você relembrar, né, que todos terminam em O, né? Calor, rubor, tumor e dor. Só perda de função aqui que foge um pouquinho. Então, esses são os 5 sinais cardinais da inflamação. Então, agora, só para finalizar, né, para fixar de fato o que diz cada conceito daquele, infecção é a invasão de micro-organismos, que pode ser vírus, bactéria, fungos. Deixa eu só reduzir aí, que eu acho que minha imagem ela tá fechando. Não, tá beleza. Voltando. Vírus, bactérias, fungos no corpo, a infecção é de boa. Geralmente, um sinal de infecção é o aparecimento de pus, porque durante toda aquela batalha que é travada lá, né, que os macrófagos eles comem os invasores, depois vai chegar linfócitos ali, né, o seu corpo ele está travando uma batalha, vai ter muitos soldados mortos, muitos macrófagos morrem, muitos neutrófilos morrem, muita bactéria está morta ali também. Então todo aquele produto ali resultante do combate da infecção, ele vai ter um aspecto esbranquiçado, que nada mais é do que o pus, que as pessoas chamam também de exudado. A inflamação, a gente viu que é uma resposta de defesa do organismo que ocorre após um dano celular, que pode ser causado por micróbios, como no caso foi a bactéria, né? Um micróbio, pequeno, biovida, então é um pequeno ser vivo. Pode ser por agentes físicos, a radiação infravermelha, por exemplo, o sol. Você passar muito tempo ali no sol, você pode matar algumas células da sua pele e essa lesão ela vai desencadear um processo inflamatório. Tá? Pode ser um trauma, uma pancada, né? Como a gente viu lá, uma pancada, ela pode lesionar as células elas podem mandar um aviso lá para produzir a histamina dilata o vaso, o que vai ocasionar a inflamação. Queimaduras, seja queimaduras por calor ou por gelo, né? O gelo também queima. Agentes químicos, como no caso de venenos, por exemplo, ou corrosivos, no caso de substâncias cáusticas, que podem causar a necrose, a morte tecidual. Reações imunológicas, em situações que pessoas têm doenças autoimunes, que o próprio corpo dela ataca ela mesma. Tá? No caso do lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla,
Então ali eu tenho inflamação que o corpo da pessoa, o sistema imunológico da pessoa ataca ela mesma. Tá? Dá um pira nele, ele fica malucão e vai atacar o próprio corpo. O objetivo da inflamação é eliminar o agente causador, seja alguma toxina, seja algum micro-organismo que invadiu. Então o objetivo da inflamação é atrair as células para matarem, né, eliminar aquele possível agente causador e também para reparar o tecido. E o terceiro termo é o que a gente vai discutir agora, que é a intoxicação. O que seria a intoxicação? É o conjunto de efeitos nocivos no organismo que surge pela exposição a substâncias tóxicas, remédios em doses excessivas, picadas de animais venenosos, metais pesados como chumbo e mercúrio e etc. Ó, pessoal, uma discussão bem breve aqui sobre infecção e intoxicação. Um exemplo, tá ali na salada de frutas, você não quis lavar aquela salada de frutas, né? Alface, tomate, muito provavelmente ali vai estar cheio de micro-organismos. Se você ingerir aqueles micro-organismos, você vai ter uma infecção alimentar, tá? Mas vamos supor que aquelas verduras, né? Aqueles vegetais, eles estavam ali. As bactérias, elas se multiplicaram na superfície daqueles vegetais e começaram a produzir toxinas. Certo? Começaram a produzir toxinas e você, na hora que foi lavar, você pôde ter eliminado as bactérias que estavam lá, mas as toxinas ficaram. Aquelas toxinas, elas podem causar uma intoxicação alimentar em você. Então, resumindo, infecção é a invasão do nosso corpo por micro-organismos. A intoxicação é o contato, né, de substâncias tóxicas. Um outro exemplo também, que eu vi, né, recentemente, eu acho que eu vi esse ano, que algumas algas aqui do nosso açude, aqui de Boqueirão, elas estavam produzindo toxinas, que elas estavam fazendo mal à população, estava dando diarreia, enfim. Então, o especialista lá, ele falou que por mais que você ferva aquela água, que mate as algas que estão naquela alga, as toxinas ainda irão permanecer lá e elas toleram, vamos dizer assim, temperaturas muito elevadas. Então, essas toxinas que são produzidas pelas algas que a gente ingere, por exemplo, elas podem causar sérios problemas na nossa saúde. Então, quem ficou com dúvida, né, dá uma lida aí nos conceitos, que eu acho que dá para facilitar nesse entendimento. Então, essa aula, como eu falei, é uma aula, né, bem curta. Espero que tenham entendido. E quem não tiver entendido, pode ir no meu privado lá e fazer o seu questionamento. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.